Tudo bem, Thiago? Boa tarde. Boa tarde. Bom, queria começar com essa última informação que nós recebemos, né, da negociação adiantada do Pedrinho com o Benfica e a saída dele da relação. Primeiro eu queria saber se em algum momento você chegou a contar com ele para esse jogo, ou preparar o time com ele para esse jogo, ou se durante toda essa preparação de mais de 10 dias você já tinha a informação de que não o teria. Quanto que isso atrapalha o seu planejamento para o jogo e se você conta com ele depois que ele voltar, como é que fica essa situação se for realmente concluída a negociação oficial com o Benfica, por favor. Nós sabíamos que havia uma negociação em andamento com o Benfica, né? É uma negociação delicada porque envolve muitos fatores, né? Muitas questões aí dos dois clubes. Mas enquanto ele estava no dia a dia conosco, eu contava integralmente com ele. Inclusive ele estava relacionado para o jogo e também como titular para esse jogo, né? Porque é um jogador importante para o Corinthians, é um atleta que eu mencionei desde o princípio que ele iria competir pela posição, que ele iria brigar pelo seu espaço. Coloquei ele para jogar contra o Guarani na chegada dele pós-seleção para executar a mesma função que ele tinha executado, né, no jogo contra a Argentina pela seleção pré-olímpica. E a partir daí, um tempo natural de readaptação às ideias de jogo que estávamos propondo, ideias diferentes que ele vinha tendo no Corinthians na temporada passada. Mas os últimos 8 dias dele foram muito bons mesmo, de excelente nível técnico, físico, intensidade, né, e vinha como uma primeira opção para ocupar uma vaga de titular na equipe para esse jogo. É um jogador que faz falta porque tem qualidade, né, mas também temos jogadores hoje que também já estão adaptados para suprir a carência, né, a falta dele. Vamos aguardar como é que vai ser o desenvolvimento do fim da negociação aí para saber se vamos poder contar com ele mais para frente ou não. Bom, em algumas vezes que a gente conversou sobre privacidade ou não, você disse que muito mais do que esconder a escalação, você gostaria de ter os treinamentos fechados para justamente ter essa privacidade. Então eu te pergunto se você pode revelar que novidades que você vai apresentar depois desses 10 dias. A gente chegou até a ter uma conversa ali informal, onde você falou assim, talvez eu até busque algumas coisas lá do começo, voltar com algumas coisas, voltar às origens. Então dá para imaginar o Janderson por um lado, agora como você perdeu o Pedrinho, talvez pela direita, um Everaldo pela esquerda, você vai de novo com Love e Bozelli. Fala um pouquinho do que o torcedor pode ver de novidade depois desse longo período de treinamentos e o que você mais trabalhou nesse período, por favor. Olha, a questão de fechar o treinamento não é uma questão, né, que as pessoas não possam enxergar realmente o que a gente está fazendo. Bem pelo contrário, tem muitos treinamentos que vocês puderam acompanhar em loco e de perto. Eu não tenho esse problema não. Até porque abrir o treino me oportuniza a compartilhar com vocês e com o nosso torcedor que a gente vem construindo. Mas tem ações que são cotidianas e de cobrança dos jogadores e de melhora de performance que às vezes um palavrão, uma palavra mais forte, uma cobrança mais dura, cada um interpreta como deseja, né? E às vezes repercute de uma maneira ruim. Então às vezes eu vou cobrar um jogador, pode sair lá, Thiago Nunes cobra fulano de maneira exagerada, sabe? E aí daqui a pouco gera notícias que não fazem bem para o andamento do nosso trabalho. Então é mais para preservar realmente essa intimidade. A gente vem desenvolvendo, né, desde que chegamos, uma ideia muito clara de uma equipe que propõe jogo, que é vertical, né, o máximo do tempo possível, não só para atacar, mas também para defender, tentando buscar a bola no campo adversário, ser agressiva na marcação. E é isso que a gente continuou batendo, tentando equilibrar a equipe nesse contexto, né, ser essa equipe que tenta sair jogando para que a bola chegue qualificada no pé dos nossos atacantes e o mais rápido possível. Não necessariamente precisa ser através de muitos toques. Então, isso que a gente tentou desenvolver. Velocidade e dar mais naturalidade para as ações. Hoje, né, e nos jogos anteriores, ainda estamos pensando muito antes de executar e isso tira, né, a fluidez do jogo. Então, o que a gente está tentando buscar para o próximo jogo é que a gente melhore em relação aos últimos. Temos muitas coisas positivas que aconteceram. Eu falei já também algumas vezes que para você atingir um nível de excelência você precisa 20, 30, 40 jogos. Ainda ressaltei que parece, né, algo difícil no Brasil de acontecer, mas para você conseguir ter um trabalho consolidado precisa esse tempo, não só o Thiago, qualquer treinador. Né? E eu tenho muita confiança pelo que a gente produziu em termos defensivos, comportamentos de linha, compactação, pressão na bola, indicadores de subida de pressão, ataque à linha adversária com posse de bola, finalizações, triangulações. A gente pode ter um time mais solto, mais leve para jogar contra a equipe do Novo Horizontino pela rotina de treinamentos. E sim, pode aparecer Janderson, pode aparecer Everaldo, pode aparecer Vital, pode aparecer outros jogadores aí para jogar junto com o Mauro, que vai iniciar a partida. O Love vai ser opção para esse jogo.
né? Então, são situações que a gente vai construir, né, para essa partida. Não vou revelar toda a equipe ainda por uma questão estratégica, mas que não vai fugir muito do que a gente já vem fazendo. Tiago, bom dia. Bom dia. A gente sempre vem falando sobre isso de mudança de tempo para trabalhar, né? Só que aí chega uma situação inusitada como essa do Pedrinho, você estava contando com ele. Hoje, você conseguiu trabalhar o time sem o Pedrinho? Desde quando você já tem essa informação? Deu tempo, não digo de fazer uma improvisação, talvez uma improvisação, mas você tinha esse plano B? Como é que você conseguiu trabalhar o time diante dessa informação, se você conseguiu? Eu penso que improvisação é quando você coloca um jogador que não é da posição naquela posição, né? Então, na verdade, você muda a característica com os jogadores. A gente tem que estar atento a todos os movimentos. Então, como a nossa conexão com a direção é muito próxima, né, a gente sabia que a negociação estava em andamento e durante a semana eu pensei em alternativas para isso. Então, também já o próprio Pedrinho, consciente disso, conversamos, né, caso ele não viesse a jogar, ele ia optar por outro jogador. Esse outro jogador trabalhou junto ali, foi revezando também muitas vezes para a gente estar preparado para esse cenário que veio acontecer. Queria que você falasse sobre o Arauz, né, que acabou entrando aí no finzinho, aquele portão fechando como se fosse o Enem. O Arauz entrou nessa lista, até esperava-se o Danilo Avelar. O Arauz fez um pré-olímpico bom, né? E teve algumas oportunidades do Corinthians em alguns momentos passados, acabou não se firmando, foi emprestado. E eu falei que precisava conhecê-lo, né? Inclusive cheguei a falar que eu não sabia nem a posição correta dele, né, que poderia utilizá-lo. Conversei muito com ele, né, foram praticamente 3 semanas, um pouco mais de treinamentos, quase um mês, né, conhecendo bem ele. Os trabalhos menores, de campos menores e trabalhos mais específicos, ele acabou não nos impressionando, mas a partir dos jogos mais abertos, do 11 contra 11, do coletivo, do jogo treino que a gente fez, ele foi muito bem, né, e mostrou atributos que até então a gente desconhecia. Então hoje eu conto com ele foi escrito porque a gente tem a perspectiva de utilizá-lo, ele vem treinando muito bem. E aí vamos torcer que a hora que ele entrar, ele possa dar conta do recado. E o Danilo ainda está no processo de recuperação. Como a gente tem o limite de hoje, né, para inscrição, então a gente, como ele não está na sua plena recuperação, a gente vai aguardar aí o término dessa fase e as coisas dando certo, a gente estando classificado, a gente vai escrevê-lo e substituindo os jogadores que já saíram. Tiago, aqui à sua esquerda, tudo bem? Tudo bem. Pegando o gancho do Arauz aí, muito se falou da parte psicológica dele desde que ele chegou ao Corinthians. Muito tímido, difícil ele pedir bola, né, nos treinamentos, enfim. E queria que você aproveitasse essa parte do Arauz para falar da condição psicológica dos jogadores, porque você fala bastante de técnica, de tática, de implementação da sua filosofia. O que você está pedindo para esses jogadores da parte psicológica, pisar na área, chutar gol, mais coragem, enfim, queria que você falasse um pouquinho disso e pegando também do Arauz, por favor. O Arauz especificamente é um jogador que ele parece introspectivo, mas ele é muito frio, né, para tomar decisões. Então, ao mesmo tempo que às vezes externamente transparece uma imagem de um cara que tem, né, por si um cara mais acanhado, né, que fica um pouco discreto, essa frieza ajuda muito para tomar decisões mais assertivas dentro do campo. Então ele erra pouco, ele pega a bola e normalmente acelera o passe, não é um jogador de retenção de bola, então ele dá muita fluidez para o jogo. Eu espero que ele consiga representar o que ele fez nos treinos quando ele tiver a oportunidade. Então não é a questão emocional, né, que me preocupa com ele, e nem com toda a equipe, até porque a equipe, na grande maioria dos jogadores, já passaram por dificuldades de resultado, né? E a nossa relação no dia a dia ela é muito, muito transparente, ela flui com muita naturalidade, o ambiente é leve, mesmo com um momento de falta de resultados, né, mais positivos, a gente tem uma relação que existe uma confiança muito grande, uma sinergia de confiança, tanto minha com os jogadores, como com os jogadores com o trabalho, né? E isso faz com que a gente vá muito confiante para o jogo. O resultado a gente não controla, a gente quer vencer como tentou vencer todos os adversários. E muitos deles fizemos por merecer e as coisas não aconteceram, né? Mas não vai ser a questão dos resultados ou o momento que vai atrapalhar isso. Temos um time maduro, competitivo e que está com um nível de confiança alto no trabalho que está sendo desenvolvido e acreditam muito que com o passar do tempo, cada vez mais as coisas vão dar certo e uma sequência de resultados vai firmar e daqui a alguns dias certamente a gente vai estar, se Deus quiser, falando de outros aspectos positivos, talvez do nível de confiança muito alto, né, como acontece quando você tem uma sequência positiva. E, perdão, voltar ao assunto do Pedrinho, você falou ele seria meu titular, apesar de você ter falado que estava preparado já para uma possível ausência, ele seria seu titular. O Duílio está até aqui, pode falar
daqui a pouco pela parte da direção, mas o próximo jogo do Corinthians é só no dia 15. Você chegou a pedir para segurar ele, porque esse jogo contra o Novo Horizontino pode ser vital para a classificação da equipe? Olha, são questões que são resolvidas pela direção, né? É um negócio que envolve aí cifras bem significativas, e não só a questão financeira, mas também a vida do menino, né? Então a gente tem que respeitar o espaço do Pedrinho. Se o negócio realmente ser efetivado, é tudo certo, é uma oportunidade ímpar de um jogador de excelência e jogar no mercado europeu, num grande clube. Então não solicitei que ele ficasse, até porque respeito, né, o momento dele e também o momento do clube. E o papel do treinador é achar soluções, né? Então é isso que eu tenho buscado, contando com ele, né, se ele tiver à disposição. Se não tiver, a gente vai valorizar outro atleta que tem condição de jogar. Tiago, tudo bem? Tudo Aqui à bem, sua você? direita, tudo certo. Queria saber o que você espera desse jogo específico de sábado agora em Novo Horizonte e também dessa sequência do Corinthians, que ainda vai ter o Ituano e o Palmeiras em casa e o Oeste fechando essa primeira fase. Um jogo de muita marcação por parte do Novo Horizontino e da nossa, um jogo muito competitivo, de poucos espaços. O Novo Horizontino é uma equipe que sofreu pouquíssimos gols na competição, marca muito bem, tem um contra-ataque muito rápido, né? Tem um jogador de referência que sabe fazer um trabalho de pivô, sabe ganhar a primeira bola em cima para as bolas aquela bola que é casquinha para os atacantes atacarem atrás da linha. Tem uma bola parada muito boa, então vem mobilizado, vem motivado porque vem bem na competição, não perdeu ainda. Um fator local que ajuda, um dia quente provavelmente, né? um clima mais abafado, mas ao mesmo tempo a gente também está com um nível de confiança muito alto, que é exemplo de outros momentos que o Corinthians já teve. Podemos ir lá fazer uma grande partida e vencer. Então vai ser um grande jogo, tenho certeza, né, que a gente vai encontrar um adversário que está fazendo uma grande competição, um grande treinador, o Roberto. Então espero que a gente possa merecer vencer os caras lá. E a sequência? A sequência também não tem mais jogo... todos os jogos a partir de agora resolvem algo, né? Ou os times que estão brigando na parte de baixo da tabela, ou os times que estão buscando classificação para a segunda fase. Então todos os times estão envolvidos em algo. Um campeonato tão curto, com poucos jogos, né? Então não tem jogo que não seja decisivo. E exemplo do que vai ser amanhã, contra o Ituano depois também vai ser na mesma batida. Contra o Palmeiras nem se fala, né? Por si só já é um campeonato à parte. E até o final no último jogo, porque o Oeste também é uma equipe que vem buscando interesses dentro da competição até a última rodada. Você com essa missão difícil, né, de implementar uma nova filosofia, um novo jeito de jogar para um time que vinha jogando de outra maneira. Ser técnico do Corinthians tem sido mais fácil, mais difícil ou dentro do que você esperava? Cara, ser treinador de futebol é uma profissão que ela exige que você esteja muito envolvido com as pessoas. Não só com o trabalho, mas com as pessoas que ali trabalham, né? Eu encontro a minha felicidade pessoal quando eu vejo que alguém que eu estou trabalhando está se desenvolvendo. O desenvolvimento pessoal das pessoas que estão na minha volta, isso me mobiliza e me traz felicidade, me traz alegria, sabe? Então, eu sei que a gente vive do resultado. E no Corinthians, não é que o Corinthians seja diferente de outros clubes. O dia a dia é igual aos outros clubes. O que muda é a repercussão e a visibilidade das decisões, sabe? É isso que muda. Eu, como tento me blindar o máximo possível para não ficar me condicionando emocionalmente para tomar decisões, então eu não procuro assistir pouco o que acontece fora do campo, eu sempre estou frio e calculista para poder ajudar os caras. A gente está desenvolvendo uma ideia de jogo que não é nova no futebol, é nova para o Corinthians, é nova para alguns jogadores que aqui estão. Então a gente está tentando transformar esse clube gigantesco, sabe, num clube mais contemporâneo, que esteja mais próximo das ideias que o futebol hoje busca. Se pegar as principais equipes mundiais, elas estão buscando um jogo mais agressivo, um jogo que busca, né, esse protagonismo que o Corinthians merece ter. E isso requer tempo. Desculpa me estender na resposta, mas é que nem você aprender um novo idioma. Você primeiro decora algumas palavras novas, depois você começa a juntar algumas palavras que viram frases decoradas, depois você começa a treinar o seu ouvido e entender algumas frases, para depois, com certo tempo, as coisas fluindo de maneira natural. Isso é um processo de aprendizado, sabe? Então, não tem nada de errado com o Corinthians, acho que está tudo dentro da conta. Estou muito feliz onde estou, muito confiante onde estou, sabe, muito tranquilo com toda a mesma turbulência que eu sei que tem por questões de ano político, questões de pressão por resultado, porque estou fazendo o melhor de mim, né, e os atletas estão confiando nisso também. Tiago, aqui, tudo bem? Bom dia. Bom dia. O próximo jogo é o Novo Horizontino, o derby ainda vai demorar, mas a gente costuma dizer que o derby aqui
o clássico com o Palmeiras é tão importante que ele nunca começa na semana e ele nunca, às vezes, termina na semana seguinte. Como você vem de 4 jogos no Paulista sem vitória, eu queria saber o tamanho da importância de um resultado com o Novo Horizontino positivo, já para quebrar os 4 para trás e deixar um horizonte melhor para um derby, que a tendência, como você só tem um jogo no meio disso, é crescer ainda mais uma situação e ser falado muito mais uma situação, já que o derby é um negócio diferente e completamente... Você vê algum tipo de relação numa sequência de trabalho ou você só vê o Novo Horizontino e ponto final? Assim? Eu vejo primeiro o Novo Horizontino, né, por questões óbvias, que a gente precisa valorizar o nosso próximo jogo, o próximo adversário. Precisamos do resultado, que isso nos coloca numa condição talvez até de liderança do grupo, né, tamanha proximidade de pontuação. Mas, ao mesmo tempo, eu sei da importância do jogo, né, do derby. E, naturalmente, a gente encara como um jogo especial. Tem tempo para acontecer, são 2 semanas praticamente, mas sei da importância. Se nós chegarmos precisando da pontuação, aí a repercussão vai ser que o clássico é mais importante para o Corinthians do que para o Palmeiras. Se os 2 times estiverem na liderança, a repercussão vai ser que decide algo, né, até pensando numa segunda fase. Então, se o Palmeiras estiver em segundo na sua chave como está, também vai ser um jogo decisivo para eles porque buscam a classificação em primeiro. Então, de qualquer maneira, o jogo ele tem ingredientes por si só da rivalidade e também que vão ter, as 2 equipes vão ter interesses ainda a serem buscados dentro da competição. Então, a gente pensa no clássico sim, mas naturalmente vamos ter que fazer o nosso dever, né, contra o Novo Horizontino e também contra o Ituano, de fazer 2 grandes partidas e buscar a vitória. Tiago, você fez uma analogia interessante agora falando que é como se estivesse aprendendo um novo idioma. Qual é o idioma que o Corinthians está aprendendo agora? É rock and roll. O idioma é esse. Eu gosto muito de analogias, né? E como eu falei, às vezes tem que ter cuidado como você se expressa sobre isso, porque as pessoas interpretam da maneira que desejam, né? E como melhor lhe convém. Mas é que nem você dirigir um carro de maneira prudente pela pista da direita a 80 por hora, né? Numa pista de 4 pistas aí. E você querer dirigir o mesmo carro a 120 pela pista da esquerda, né? Com alguém dando luz alta na sua cola o tempo todo. Então você vai mudar a maneira de dirigir o carro, isso vai implicar em você correr mais riscos, isso vai implicar em você ter que ser mais agressivo, mais atento, mas ao mesmo tempo você vai chegar antes ao seu destino final, sabe? Então é mais ou menos isso que a gente busca. Você perguntou em idioma, né? Eu fiz analogia com o tipo de música, porque é a batida que a gente quer. O Corinthians é um time de luta, de raça, de briga. Eu sei que se acostumou nos últimos anos a aprender a sofrer. Eu não gosto de sofrer, sabe? Eu gosto de fazer o adversário sofrer. Por mais que os resultados não estejam sendo os melhores, a gente busca esse perfil de equipe, uma equipe que seja agressiva, que busque o gol, que faça o adversário sofrer na nossa mão, que seja inquieta, né? que não se satisfaça com 1-0, que busque o segundo gol. É o meu perfil, né? Fui trazido para cá para isso. E isso que eu tenho tentado compartilhar com os jogadores para a gente transformar o Corinthians nesse tipo de time. Tiago, me permita só perguntar sobre o Matheus Davó. Surgiu a informação nos últimos dias de que o Corinthians poderia emprestá-lo ou ele poderia, entre aspas, ser rebaixado ao Sub-23 para ganhar um pouco mais de experiência, entender o tamanho do clube e até mesmo melhorar em fundamentos. Eu queria saber se isso realmente vai acontecer, se vocês vão continuar com ele no profissional e com você para ele aprender no dia a dia. Então, traçar um pouquinho do que pode ser o médio e longo prazo do Davó, porque a curto prazo me parece que ele não vai ter muitas oportunidades, né? O que eu penso num processo natural de formação, a palavra rebaixar é uma palavra ruim, sabe? Porque quando você tem um atleta do Sub-23, por exemplo, que vem compor os nossos trabalhos, ele vem, se ambienta, trabalha, treina e retorna, ele não foi rebaixado, sabe? O Davó ele veio contratado para a equipe principal e realmente ele precisa aprimorar questões táticas, questões de entendimento do jogo, questões técnicas, ele tem uma vitalidade, uma força de vontade incrível. Não chegou para mim até o momento nenhuma informação a respeito de empréstimo dele, né? Ele continua no nosso contexto, continua trabalhando, como outros atletas que têm a idade dele precisam ter um melhor aprimoramento, precisa que se invista tempo em cima deles para que eles possam se tornar jogadores mais completos, e é isso que a gente está buscando com ele, que ele possa evoluir na nossa mão e sim, quem sabe jogar na equipe Sub-23 nesse processo de trânsito, né, transitando entre as 2 equipes, para que ele possa aprimorar, ganhar ritmo de jogo, voltar, e se não for utilizado agora, quem sabe no segundo semestre, quem sabe no ano que vem, né, porque é um ativo do clube e antes mesmo de ser um ativo, é um atleta que a gente tem que ter o máximo de cuidado possível. Nada.
Tiago, um pouco nessa linha, você falou que você pretende trabalhar com um grupo um pouco mais enxuto, né? Eu queria saber se você já tem um número ideal e se, por exemplo, o Corinthians inscreveu o Ederson hoje. Se isso, por exemplo, poderia liberar o Richard, ou se você pensa dessa maneira, se já tem uma ideia concreta de quem você ainda vai liberar. O Corinthians, por tradição, ele não fica com o jogador que não quer ficar. Normalmente libera e facilita se isso acontecer. Então não tem nada com o Richard, né? O que eu me preocupo em relação ao número de jogadores é que a gente tenha no máximo em torno de 30 atletas no elenco, contando 4 goleiros. O que eu penso que é ideal, no máximo 25, 26 atletas de linha para você conseguir, né, manter um nível de trabalho, de dia a dia bom, onde todos estejam envolvidos com o trabalho, que fiquem poucos jogadores de fora. Os meus trabalhos eu praticamente não deixo ninguém de fora, tento envolver todo mundo sempre, todo mundo, né, recebendo nível de treinamento parecido, recebendo o mesmo nível de informação, misturando muitas vezes durante a semana, para que a gente possa treinar todos de maneira parecida. Então, dentro disso, o foco nesse momento é que a gente consiga manter o grupo do jeito que está, enxuto, reservar algumas vagas para atletas jovens, né? Por isso esse fortalecimento com a própria equipe sub-23, que a gente está tendo aí, essa semana se acentuou, a gente fez treino coletivo com eles, requisitou 10 jogadores no dia para trabalhar junto conosco, né? Para aproximar, para criar vínculo, para conhecer melhor os jogadores de perto e também para cumprir uma das metas que foram colocadas para nós, que é formar jogadores no Corinthians. Ou revelar, né? Nessa linha ainda, eu queria que você falasse se você ainda espera contratações e se sim, quais posições, se é aquilo ainda de um ponta, enfim. O que você espera ainda receber esse ano? A gente ainda está buscando um atacante, né, de mobilidade, pode ser um cara de flanco, um segundo atacante, né, para encorpar o nosso grupo, um jogador que traga experiência e que tenha vitalidade e qualidade para isso. Agora, também depende muito das circunstâncias, né? Porque nesse processo de formação de atletas mais jovens, às vezes você traz um jogador do 23 e coloca, e o jogador vai bem, e você encontra ali no próprio clube o seu mercado, né? O seu jogador mais pronto que um atleta jovem dá o retorno. Então, o que eu conversei desde o início, né, com a direção foi, não vamos trazer por trazer, sabe? Se vai trazer alguém, tenta trazer alguém que vai botar a camisa e tem condição de ser titular do Corinthians. Então, os atletas que a gente tem buscado são com esse potencial e que também, logicamente, caibam no bolso do clube, para que o clube consiga manter, né, uma sanidade financeira ideal para a manutenção do ano. Tiago, bom dia. Bom dia. Rapidinho, queria que você falasse do Johnny Gonçalves, como é que tá, para quando que você pensa já de tê-lo de volta? Ele sentiu uma dor na coxa na saída no intervalo do jogo do Santo André. Tiramos ele descansou sábado, domingo. A partir de segunda-feira ele começou a fazer trabalhos físicos, trabalhos separados, né? Como eu acabei acelerando o processo de entrada dele na equipe, mesmo ele não estando na condição ideal, esperando que ele pudesse acrescentar uma característica que nós não tínhamos, acabei também atrapalhando a performance dele. Então a gente resolveu, agora de maneira mais equilibrada, tirar ele desse jogo. Então ele vai trabalhar, como vem trabalhando toda semana, vai trabalhar inclusive amanhã, retorna segunda-feira para estar à disposição para o jogo lituano. Aí ele entra nos planos naturalmente para disputar a posição para o jogo lituano. Esses jogos do Corinthians mostram uma situação curiosa, né, do time. O time é o que menos sofre finalização ao gol, mas tomou 10 gols em 10 jogos. É um time que cria inúmeras oportunidades, termina às vezes com 20 finalizações, mas também tem tido dificuldade no ataque. O que você viu nesses jogos, que você parou, analisou e tentou aproveitar nesses 9 dias, se eu não me engano, livres de jogos para ajustar? O que você viu lá que você usou esse tempo para ajustar? Principalmente, se a equipe cria muitas chances de gol, eu nem falo em número de finalizações, eu falo chances de gol, né, que a gente vem criando chances de gol para fazer. Então nós temos que aprimorar 2 aspectos. Primeiro, é a qualidade da execução da finalização. Então a gente repete muitos tipos de finalizações, como fez essas semanas agora, para melhorar o gesto técnico, né, para conseguir ter mais sucesso. Variados tipos de finalizações. O segundo é o aspecto emocional. Você está frio na hora de finalizar. Mesmo no tumulto do jogo, você ter a capacidade de discernir. Se vai bater na direita, na esquerda, por cima, por baixo. Isso aí, atletas que jogam no Corinthians têm que ter com naturalidade, mas também o treinador tem que passar confiança para isso. Então esse foi o foco principal do que diz respeito à questão ofensiva. É continuar criando, mas melhorar, né, sermos mais assertivos nessa parte final. Defensivamente, é a gente conseguir, em momentos pontuais da partida, não desconcentrar ou não criar ansiedade. O exemplo disso foi o gol que a gente sofreu contra o Santo André.
um gol de bola parada, né? Uma falta que conversei inclusive com o Fagner sobre isso, ele sabe, poderia ter sido evitada a falta, porque é um lance onde o jogador máximo que ia fazer é cruzar para a área e a nossa área está bem preenchida. E aí, de uma falta, a gente entrou adiantado, a gente desceu para marcar antes, coisa que a gente não faz normalmente. A ansiedade, a preocupação em não sofrer o gol. Né? Porque emocionalmente a cabeça do jogador pensa da seguinte forma: pô, a gente está bem, está criando, está em cima do gol dos caras, aí daqui a pouco, pô, lá vem os caras, uma chance, aí vai sofrer o gol, sabe? Então, você emocionalmente começa a pensar assim. Então, é dar tranquilidade, dar estabilidade, trazer calma. Não adianta, jogar no Corinthians já tem uma pressão e uma cobrança natural. Se o treinador for lá e dar porrada nos caras e cobrar, isso não vai ajudar nesse momento. É dar confiança. Eu tenho dado muita confiança para que eles possam fazer o melhor, com naturalidade. E o resto é torcer que São Pedro não mande uma chuva danada, sabe? Que ajude aí o dia a dia para as coisas acontecerem com mais fluidez. Eu queria agora que você falasse de você. Rolava muita curiosidade, assim, de como que ia ser a sua reação aqui no Corinthians. O pessoal falava, pô, o Thiago Nunes não tinha muita imprensa lá, porque o Atlético é uma situação mais fechada, aqui é um eixo maior, tudo tem mais visibilidade. É o primeiro clube realmente grande do Thiago, vamos ver. E você tem se mostrado, entre nós aqui no papo, uma pessoa que veio preparada. A impressão até que você treinou para ser treinador do Corinthians, assim, se preparou de uma forma diferente. Queria que você contasse isso. Houve mesmo? O que você fez antes de assumir de vez o posto? Você se preparou, foi estudar o clube, você está encarando aí um ano político. Como que foi a sua preparação para ser técnico do Corinthians? Eu treinei para estar aqui, né? São 19 anos treinando para estar aqui. São muitos clubes, são muitos erros, né? E como eu vou cometer erros aqui, já devo ter cometido alguns, né? Você erra muito na trajetória profissional, sabe? Infelizmente, não é o Thiago, acontece com muitos treinadores isso. Sabe, você é reconhecido como treinador só quando você chega na cadeira do Corinthians ou de um grande clube. E aí parece que tudo que você fez antes não teve o valor adequado. Agora nós vamos ver se ele é competente, agora a gente vai ver se ele é bom. Sabe? Pô, quer dizer então que tudo que eu passei antes não teve valor, sabe? Todos os outros clubes que eu passei não me provaram para me chegar aqui. Então, isso me dá tranquilidade. Eu passei por muitas circunstâncias do futebol que se repetem no Corinthians. Não são diferentes. As pessoas pensam que você estar num clube de ponta, o comportamento interno que acontece no dia a dia é diferente do clube que é lá do clube pequeno, da segunda divisão de algum estado. Não é. Os comportamentos são muito parecidos. O que acontece é essa visibilidade toda, é isso que muda, sabe? Então, eu como não sou um cara que acredito muito em conto de fada, acredito muito no esforço, no trabalho, sabe? Eu estudei muito para estar aqui. Então, vi entrevistas de outros treinadores, conversei com outros treinadores, acompanhei a trajetória de muitas pessoas que aqui estiveram antes de mim, para saber o que eles fizeram de certo, o que fizeram de errado. Fiz o básico, que é de qualquer pessoa que vai trabalhar numa nova empresa, numa nova instituição, entende quais que são os valores da empresa, entende quais são, o que acontece, como se formou essa paixão no torcedor pelo Corinthians, da onde vem isso. Sabe? Então, é o beabá, eu penso, de você entender onde você está e ter um propósito pessoal muito claro. Às vezes parece que é um pouco demagogo, um pouco romântico, mas eu encontrei minha paz pessoal quando eu entendi que a minha função é ser professor. No Brasil, onde o cara ser professor é um negócio mais voltado a ser professor pardal do que professor que ensina, para mim, eu sou muito claro em relação a isso, resolvido. Se eu puder ajudar os caras aqui e sair amanhã do Corinthians, mas com a cabeça tranquila que os caras melhoraram comigo, 100%, estou tranquilo. Vou para o próximo desafio, sabe? Então, a minha confiança é no dia a dia, no que a gente faz, na resposta dos jogadores. Eu brigo muito com os caras, me disponho com eles, boto o dedo na ferida, boto na minha sala, você está errando nisso, nisso e nisso, porque eu sei que eu estou ajudando o cara. Como alguém já fez isso comigo muitas vezes, já colocou o dedo na minha ferida, eu fiquei chateado e fui lá e melhorei. Então, é isso, cara. Não tem muita coisa além disso do que trajetória de vida. Eu, quando tinha meus primeiro, segundo, terceiro trabalho, eu achei que eu estava pronto para estar no Corinthians. E errei muito, porque você tem que passar por isso. Eu sou um cara que converso bastante, vocês estão vendo, né? O meu pai sempre dizia que o diabo não é o diabo porque ele é mau, o diabo é o diabo porque ele é velho, sabe? Então, a experiência, tomar porrada ajuda muito para você conseguir agir com maneira mais tranquila quando enfrenta as turbulências. Valeu, gente. Obrigado. Valeu.